lista 1. Sejam A e B esses conjuntos, enumere os elementos das seguintes relações de A em B. Quando fala relações de A em B, significa que a gente tem que fazer o produto cartesiano do A pelo B. A cartesiano B é um conjunto. A gente vai pegar cada elemento do conjunto A e relacionar com todos do B. Então, menos 1 vai relacionar com todos do B. Menos 1 com menos 3, depois com 0, depois com 1, depois com 4. A gente vai formar parzinhos ordenados. Menos 1 com menos 3 vai ficar o par ordenado menos 1, menos 3. Menos 1 com 0 vai ficar menos 1, 0. Menos 1 com 1 vai ficar menos 1,1. Menos 1 com 4 vai ficar menos 1,4. Cada elemento do A com todos do B. Então, o elemento 0 vai relacionar com todos os elementos aqui do B. Então, 0 com menos 3 vai me dar o parzinho 0, menos 3. 0 com 0 vai me dar o parzinho 0, 0. 0 com 1, 0,1, 0 com 4, 0,4, Agora, o 5 do A vai relacionar com todos do B, porque é o que está mandando fazer esse produto cartesiano. 5 com menos 3 vai me dar o parzinho 5 menos 3. 5 com 0, 5, 0. 5 com 1, 5, 1. 5 com 4, 5, 4. 2 com todo mundo. 2 com menos 3. 2 com 0. 2 com 1. 2 com 4. E eu vou pulando de linha porque não cabe, tá? Agora, o 1 meio com todos os números do B. A gente relaciona, então vai ficar 1 meio com menos 3. 1 meio com o 0. 1 meio com o 1. 1 meio com o 4. Certo? E fechou. Cada um dos elementos do A com todos os elementos do B. Então, fechou. Agora sim, com A cartesiano B, a gente vai ver as relações. Vão ser esses parzinhos que a gente vai ver se funciona nas relações. Porque a relação é de A em B. Então, a gente precisava desse produto cartesiano A por B. Se fosse a relação de B em A, seria B cartesiano A, tá? A gente tem essa relação que diz que vai pegar parzinhos x, y, onde o x é o y mais 1. Esses parzinhos do A cartesiano B é os parzinhos que a gente vai considerar. O primeiro número é um número de x, digamos assim, né? E o segundo número é o y, né? Então, a gente vai olhar para esse par ordenado, para esse ponto, se ele encaixa aqui nessa regra dessa relação, se ele satisfaz ela, e se ele satisfizer essa regra, então ele vai fazer parte da relação 1, vai pertencer. Então, vamos lá, para esse parzinho aqui, ó, para o primeiro par, para todos eles a gente vai ter que testar. Então, a gente vai testar esse nessa regra, depois esse, e ver qual que satisfaz. Então, o parzinho menos 1, menos 3. É trabalhoso. O x é menos 1 e o y é menos 3. Então, na regrinha da relação, a gente vai substituir no lugar do x o menos 1, no lugar do y o menos 3. Menos 1 é igual a menos 2. Falso, né? Menos 1 não é igual a menos 2. Então, é falso. O ponto, o parzinho ali, menos 1, menos 3. Não pertence à relação R1, porque não satisfaz essa relação. Agora, a gente vai testar para todos, né? Então, vou testar esse aqui, menos 1 e 0. O x é menos 1 e o y é 0. Vamos lá, na relação x, y mais 1, substituindo. X é menos 1, y é 0. Menos 1 é igual a 1? Falso. Então, esse ponto também não pertence. Esse par ordenado também não pertence a essa relação. Parzinho, menos 1 e 1. X é igual a y mais 1. X é menos 1,
y é 1. Menos 1 é igual a 0? Falso, né? Menos 1 não é igual a 0, são números diferentes. Como é que vai ter um igual ali no meio? Eles são diferentes. Então, isso aqui é falso. Então, esse parzinho não satisfaz essa igualdade, não satisfaz essa relação. Então, ele não pertence, ele não vai estar ali. Próximo par era menos 1 e 4. A relação diz que x tem que ser igual a y mais 1, então o x é menos 1 e o y é 4. Será que vai fechar? Menos 1 é igual a 5? Claro que não. Falso. Então, esse par não pertence. O próximo par que a gente tem que testar é 0 e menos 3. Lembrando que este número é o x e este número é o y. Na relação que deu, tem que encaixar. Vamos ver. O x é 0 e o y está dizendo que é menos 3. 0 menos 2. Claro que não, né? 0 não é igual a menos 2. Não faz sentido esse igual tá ali. Então, é falso. Igualdade falsa não satisfaz esse ponto. Essa não satisfaz. A relação, então, não pertence a ela. Próximo par. 0, 0. X igual a y mais 1. A relação diz que x tem que ser y mais 1. Vamos ver. X é 0, y é 0. 0 é igual a 1? Claro que não. Falso, esse par não pertence à relação. 0 e 1. Parzinho 0 e 1. Substitui x igual a y mais 1. 0 é o x, 1 é o y ali. Então, 0 é igual a 2. Falso também. Esse par não pertence. 0, 4 é o próximo a testar. X é igual a y mais 1. X é 0, y é 4. 0 é igual a 5. Também falso. Esse par não pertence a essa relação. Continuando, eu tenho que testar todos os pares nessa relação. Então, 5 e menos 3. X tem que ser y mais 1. Meu x aqui é 5 e o y é menos 3. Y... Tá certo isso? Essa conta tá certo? 5 é o 2? É igual a 2? Não, falso. Par não pertence a essa relação. Testando agora o 5, 0. X igual a y mais 1. X é 5, y é 0. 5 é igual a 1? Falso. Esse par também não pertence. Testando o 5, 1 agora. X igual a y mais 1. O x é 5 e o y é 1. 5 igual a 2. Falso também. Esse também não pertence. 5, 4. Será que vai agora? O x é 5 e o y é 4. Fazendo a continha, 4 mais 1, 5. 5 igual a 5. De fato, esse número é igual a esse. Então, como a igualdade é verdadeira, esse parzinho satisfez a relação. Então, 5,4 pertence, né, faz parte da relação R1 ali, que a gente tem ali em cima. 5, 4. Mas tem que testar os outros, ó. A gente tem o 2 e o menos 3 ali. 2 menos 3. Tem que ser x igual a y mais 1. O x é 2 e o y é menos 3. Fazendo essa conta, a gente tem 2 igual a menos 2. Falso, né? Então, esse par não entra. 2 e 0. Testa lá. X é igual a y mais 1. É a regra. X tem que ser 2 e o y 0, nesse caso. 2 vai ser igual a 1. Falso. Esse parzinho não pertence. 2 e 1. X é 2 e y é 1. Olha lá. 2 é igual a 2. Isso é uma verdade. Ó, uma verdade, verdadeiro. Então, o parzinho 2, 1 pertence à relação. Você pode dizer que faz parte. 2, 4. Será que faz parte? X igual a y mais 1 é o que a relação diz. Pega o parzinho x e y, ó, e bota nessa relação. Então, pega o parzinho x e y e bota ali. O 2 é o x e o 4 é o y. Falso. Não faz parte.
1 meio e menos 3 é o próximo a ser testado. X tem que ser y mais 1. Nosso x aqui é 1 meio e o nosso y é menos 3. 1 meio é igual a menos 2? Claro que não, esse par não faz parte. Testa lá, 1 meio e 0. Tem que testar todos da relação A por B, porque ele dizia A em B. Então, 1 meio, vírgula 0, x igual a y mais 1. X é 1 meio, y é 0. Concorda comigo? O primeiro número sempre é o valor de x, né? O de entrada. Então, 1 meio é igual a 1? Claro que não, né? Isso aqui é 0,5. Isso aqui é igualdade aqui? Isso aqui é uma mentira, né? 0,5 não é igual a 1, tá? Você sabe disso, ele tá dizendo aqui que é. Então, tá falso, isso aqui é uma falsidade aqui. Então, isso aqui não faz parte da relação. Até agora, a gente só achou 2 parzinhos que fazem. Temos que testar ainda 1 meio, vírgula 1. Vamos ver, o x é 1 meio e o y é 1. Faz essa continha aí. Isso aqui é igual? Claro que não. Portanto, esse parzinho também não faz parte da relação. O último a testar, 1 meio, vírgula 4. Y mais 1. Substitui o x aqui, é 1 meio. E o y é 4. Faz a conta aí. Claro que não, né? Isso aqui é uma inverdade, então esse par também não faz parte. No final das contas, testando todos os pares da relação AB para essa relação, a relação ela foi formada apenas pelos parzinhos 5 e 4, que deu certo aqui, ó, satisfez a relação. E o outro parzinho que satisfez a relação foi esse aqui, ó, 2, 1. Então, essa é a resposta, certo? A gente achou elas porque a gente fez o produto cartesiano de A por B, porque ele disse aqui, ó. A gente achou todos esses parzinhos fazendo isso, e daí a gente foi testando todos, né? E achamos esses 2 perdidos aí que deu certo. A relação funciona para eles. A segunda relação também seguia essa ordem, enumera os elementos das seguintes relações de A em B, ou seja, A em B é fazer o produto cartesiano A por B. Então, a gente tem essa relação e a gente tem que testar todos esses pares ordenados nessa relação também. O que essa relação quer? Que a gente pegue os parzinhos ordenados x e y, né, que são esses daqui, e veja quais que satisfazem essa desigualdade, ou seja, que o y do parzinho é sempre menor que 2 vezes o x. Então, a gente começa testando o parzinho menos 1, menos 3. O x dele é menos 1 e o y é menos 3, ó. Vamos lá, a relação é y menor que 2 vezes o x, que é 2 vezes, né? O y do parzinho, que é menos 3, é menor que 2 vezes o x do parzinho, menos 1. Eu tô substituindo, ó, y e o x. Menos 3 menor que multiplicação dá menos 2. O sinal aqui, a gente olha assim, a boquinha fechada tá para menos 3. A gente lê isso como menos 3 é menor que menos 2. Boquinha fechada sempre para o número menor. Então, menos 3 é menor que menos 2? Lá na reta numérica tem o 0, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Sim, o menos 3 é menor que menos 2, porque ele é mais negativo, digamos assim. Isso é uma verdade, tá? Então, o parzinho menos 1, menos 3 do produto cartesiano A por B, ele satisfaz a relação. Então, ele vai fazer parte dessa relação, ele vai estar lá na resposta. Ele faz parte, ele pertence à relação. Vou deixar aqui escrito para depois não esquecer. Agora, a gente vai testar todos, né? Então, a gente vai testar o menos 1 agora, com o 0. A relação é essa.
Esse é o x e esse é o y. Então, o y aqui ele pede que seja o 0. 2 vezes o x aqui nós temos que é menos 1. 0 menor que menos 2. O 0, ele é menor que menos 2. Olha na reta numérica, o 0 tá aqui e o menos 2 tá pra cá, ó. O 0, ele é maior que o menos 2, ó. Ele vem antes que o menos 2. Ele é mais positivo, digamos assim. Isso se lê 0 menor que menos 2, porque a boquinha fechada tá pro 0. Mas isso é uma inverdade, né? 0 não é menor que menos 2. Então, falso, esse par não pertence à relação. Bora para outro. Menos 1, 1. Na relação aí que deu, será que fecha? O y é 1, o x é menos 1. Isso fica menos 2, a resposta da multiplicação. A leitura disso aqui fica assim, ó. 1 é menor, porque a boquinha fechada tá pra cá, que menos 2. 1 é menor que menos 2. O 1 tá aqui, o 0 tá aqui. Menos 1, menos 2. O 1, ele é menor que menos 2. O 1 é maior, porque ele é positivo, né? E esse cara é negativo. Então, isso aqui é uma inverdade, é falso. Deveria estar assim, ó. 1 maior que menos 2. Então, esse par não pertence à relação, não faz parte. Estamos testando cada um, então, ó, menos 1 e 4. Y menor que 2x. O y desse par tem que ser 2 vezes o x dele, que é menos 1 ali. A multiplicação dá menos 2. 4 é menor que menos 2? Claro que não. O 4 na reta numérica tá ali, tá o 0 aqui, e o menos 2 tá lá para lado negativo. Então, o 4 ele é maior, ó. Assim como você diz que o 9, ele é maior que o 4, porque ele tá mais à direita. Então, o 4 é maior que o menos 2, porque está à direita. Vamos testar o 0 menos 3 lá. O y, que é menos 3, ele vai ser menor que 2 vezes o 0, será? Menos 3 é menor que 0? Claro. Olha lá, nós temos o 0. Atrás dele tem os números negativos. Olha o menos 3. Então, o 0 com certeza é maior que o menos 3, né? Tá mais à direita do menos 3. A gente lê isso aqui, ó, como menos 3 é menor que 0. E se a gente ler de lá pra cá, ó, 0 maior que menos 3. A boquinha aberta tá pra ele. Isso aqui é uma verdade. Menos 3 é sim menor que 0. Então, verdadeiro. Então, esse parzinho, ponto, pertence à relação. Vamos pro próximo. 0, 0. Y menor que 2x. O y aqui é 0 e o x também. 0 é menor que 0? O 0 é o próprio 0. Como que o número vai ser menor que ele mesmo? Isso aqui é falso, tá? Você poderia aparecer como 0 igual a 0, isso é uma verdade. E se aparecesse por acaso assim, ó, 0 menor ou igual a 0, isso é correto. Porque esse sinal aqui não vai dizer que é correto, mas o que diz que é correto é esse igual. 0, ou ele é menor ou igual a 0, ou ele é igual, ó. Tá vendo? Tem o igual aqui, que significaria a mesma coisa que esse símbolo. Mas só isso aqui não faz sentido. Um número menor que ele mesmo. Falso, esse ponto não faz parte. 0, 0, 0, 1. Bora testar todos os valores de A por B. Que foi o que pediu. Então, o y é 1 aqui e o 0 é o x. 1 menor que 0? Isso é uma verdade? O 0 tá aqui, o 1 tá aqui. O 1 é maior que o 0, tá vendo? Ele tá à direita do 0. Se você tem uma bola e se você não tem nada, tem diferença, né? Você tem mais que eu, se eu não tenho nada.
Então, o 1 menor que 0? Faz sentido para você o 1 ser menor que 0? Tipo, ele tá aqui, o 1, antes dele. Só que é uma mentira, ó. 1 menor que 0. 1 menor que 0. É assim que se lê esse símbolo com a boquinha fechada virada para 1. Então, isso é falso, falso, falso. Esse par não pertence. 0, 1, 0, 4. Bora fazer o 0, 4. Nessa relação, será que funciona? O y é 4 e o x é 0. 4 é menor que 0? 4 é menor que 0? O 4 é maior, ele está após o 0. Então, isso aqui também é falso. O outro ponto é 5 menos 3. Bora fazer. Y é menos 3, x é 5. Menos 3 é menor que 10? Claro, o 10 está lá depois do 0 e os negativos estão antes do 0. Então, o 10 é assim, ó, tá à direita do menos 3. O 10 é sim maior que... O 10 maior que menos 3, ou seja, menos 3 é sim menor que 10. Faz sentido para você? Então, esse ponto, ele pertence à relação, tá? 5 e 0, vamos testar. Y menor que 2x. O y é 0, o x é 5. 0 é menor que 10? 0 é menor que 10, ó. Tá aqui o 0 e o 10 tá para depois. O ponto par 5, 0 pertence à relação. Faz lá. Agora o 5, 1 é um teste, tá? Y menor que 2x. O y é 1, o x é 5. 1 é menor que 10? Sim, claro. 1 é menor que 10. 1 menor que 10. Então, o pontinho 5, 1 pertence à relação. Agora o 5, 4. Vai lá, o y tem que ser menor que 2 vezes o x. 4 é menor que 10? Claro, 4 é um número menor que 10. Esse par pertence à relação. 2 menos 3. Y menor que 2x. Y é menos 3, x é 2. Menos 3 é menor que 4? Claro, é um número negativo. Olha, um número negativo menor que um positivo. Claro que é verdade isso aqui. Então, 2 menos 3 pertence à relação. Faz o teste lá agora para o 2, 0. O y tem que ser 2 vezes o x. 0 é menor que 4? Verdade. Então, o ponto ali 2, 0 pertence à relação. 2, 1, testa lá. Será que vai? 2, 1. 1 é menor que 2 vezes o x ali? Claro, 1 é menor que 4. Então, o parzinho 1, 2, 1 pertence à relação.